aquele seu sorriso antigo que sempre andou contigo, e vamos juntos celebrar. Quanto tempo só no vídeo, sem poder se ver ao vivo, já chegou a hora de voltar. Pegue aquele seu sorriso antigo que sempre andou contigo, e vamos juntos celebrar. Quanto tempo só no vídeo, sem poder se ver ao vivo, já chegou a hora de voltar. Vem louvar, adorar, celebrar ao Senhor. Vem louvar, adorar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tema a igreja que queremos ser quando voltarmos. E eu peço a Deus que me ajude a falar das coisas que eu pensei a respeito disso. Senhor Deus e Pai, nos abençoe nesta hora, Senhor, em que nós vamos tratar de coisas pertinentes à Tua igreja, tratar de coisas pertinentes ao Teu reino. Senhor, fala aos nossos corações, ajuda-nos, inspira-nos, Espírito Santo de Deus, dá-nos sabedoria, Senhor. E Pai, eu peço por cada um que está ouvindo e peço também por mim, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu estava vendo o tema, olhando para o tema, eu achei o tema muito instigante, porque faz a gente pensar imediatamente, né? É mesmo, e agora? O que nós vamos fazer, né? E está falando de um futuro muito próximo, muito próximo. E o futuro depende das nossas atitudes, das nossas decisões, das escolhas que a gente faz no presente. Assim como o presente muitas vezes é fruto de coisas que a gente fez e pensou e falou e agiu e decidiu fazer no passado. Então, nessa hora, é muito interessante a gente pensar primeiro o que é ser igreja. E sem fazer muitas como é que eu vou dizer, suposições ou muitos pensamentos profundos, eu queria falar para os irmãos que, para mim, a igreja é simplesmente um corpo, o corpo de Cristo. É um organismo vivo e tão complexo quanto o nosso. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos seus membros. Não é à toa que o apóstolo Paulo comparou, né? Nos comparou a membros. E como membros de um só corpo, a gente precisa ter um só pensamento, uma só fé, né? E a gente precisa também saber que o pé não pode dizer para a mão, por exemplo, que ela não serve para nada, porque nós dependemos uns dos outros. Nós devemos estar juntos. Então, quando a gente quer ser igreja, a gente precisa primeiro saber se a gente quer fazer parte do corpo de Cristo, se a gente quer ser um membro, se a gente quer ajudar e ser ajudado pelos outros membros. Eu gostei do tema, da forma que ele foi escrito, a igreja que queremos ser. Porque ser é diferente de ter, né? Muitas vezes a gente se pega pensando que a gente possui a igreja, né? Ou que a igreja deve estar ali para nos proporcionar, desculpe, enrolada a minha língua, proporcionar aquilo ou aquela outra coisa, a igreja deve nos proporcionar, sim, direção, conhecimento da palavra,
A igreja deve nos proporcionar conforto, deve proporcionar tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que o importante não é o que a igreja vai nos dar, mas o que nós vamos dar, o que nós vamos fazer, o que nós vamos ser enquanto igreja. Porque nós somos membros de Cristo, irmãos. Nós temos uma convivência, que eu vou dizer? Um corpo de Cristo tem uma convivência coletiva, né? Um corpo há uma coletividade no ser corpo. E há também a nossa individualidade. E como indivíduos cristãos, nós temos membros do corpo de Cristo, nós temos a obrigação, não, a responsabilidade de sermos igreja. E pensando nessas coisas, pensando no tema ainda, eu li ali a igreja que queremos ser quando voltarmos, né? Essa questão de querermos ser me remete assim a uma necessidade de uma certa unanimidade, né? Um só corpo, uma só fé, né? Um só amor, um só batismo, um só Espírito. Mas o que realmente para mim pesa, Márcia, para mim, o que me pesa é a questão do evangelismo, da evangelização. Porque eu penso que a nossa função aqui na Terra como igreja, a primordial, é ensinar a palavra, dar orientação, também, qual foi outra coisa que a gente falou? Dar conforto, sim. Ter amizades, ter relacionamentos, sim, tudo isso faz parte. Mas a nossa missão primordial, se não a única, é a evangelização. É o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu fico muito triste, muito chateada quando eu penso na minha situação, porque eu tenho sido falha, né? Eu estava falando para vocês há pouco que o nosso futuro depende das nossas decisões presentes e que o nosso presente muitas vezes é consequência das decisões que tomamos no passado. Mas não só isso. O nosso presente, ele se constrói conforme a vida da gente passa. E cada experiência, né? Cada conhecimento novo, ou cada vivência, cada mensagem, né? Vai acrescentando um pouco mais não só de conhecimento, mas eu diria até de uma certa sabedoria. Quando eu era jovem, nós fomos para um trabalho no Guarujá, fazer um culto com os jovens de lá, e eu me lembro muito bem que quem pregou foi o jovem Jairo, hoje o presbítero emérito Jairo. E ele fez uma pregação sobre a necessidade de evangelizar, da evangelização. E ele falou uma frase que naquela época me marcou muito, que era mais ou menos assim: vocês devem saber, vocês sabem que... Não foi assim. Ele disse assim: nesse exato momento, pessoas que você conhece, pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que são seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, estão caminhando para o inferno. E hoje em dia, diante dessa situação pandêmica, né, a gente, sabendo pela televisão, pelos jornais, da quantidade de pessoas que estão morrendo no mundo, vidas que estão sendo levadas, pessoas que estão indo embora.
a gente deve parar para pensar, elas foram para onde? Estão indo para onde, né? A gente fica muito triste de saber que muitas e muitas e muitas dessas milhões de pessoas morreram sem salvação. A palavra de Deus fala, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não tiverem sido enviados, né? Eu fico muito triste porque eu não prego o suficiente, né? Não prego. E eu gostaria que a minha igreja, eu, enquanto igreja, quando voltar, começasse a pregar mais, né? Aliás, eu devo ter feito isso a vida toda. Começasse a falar mais do Evangelho para as pessoas. E se não há quem pregue, eu não prego. E como pregarão se não forem enviados? Essa parte do versículo não serve para a gente. Fomos todos enviados. O Filho de Cristo foi para todos nós. E eu me lembrei de uma outra história, quando a gente era criança, minha mãe contou o que aconteceu naquela época. As senhoras da igreja foram fazer um culto numa casa, tinham sido convidadas para fazer um culto lá e estavam cantando. E aí chegou uma das moças que morava na casa, que não gostava de crente nem do evangelho. E ela chegou bem na hora que elas estavam cantando, e ela chegou falando em alto, mais ou menos assim, onde é que está o defunto? Porque isso está parecendo velório, essa cantilena de vocês está parecendo velório, cadê o morto? E aí a dona Silvestina, que eu acho que muitos de vocês conheceram, e que sabe que ela era um amor de pessoa, e era uma crente fiel, e muito sábia, não culta, mas sábia, porque cultura não tem nada a ver com sabedoria. Ela tinha a sabedoria de Deus, e era, na sua simplicidade, ela respondeu para aquela moça o seguinte: Fia, o morto é você. E a partir dali ela pregou o evangelho para aquela pessoa. Olha, eu admiro muito essas pessoas que, como a dona Rita, por exemplo, que se alguém esbarrar com ela na rua, vai ouvir falar de Jesus com certeza. Mas admirar só não vale, a gente tem que pegar esses exemplos, irmãos. Não perder oportunidades de falar de Jesus, porque a gente não sabe se ainda estaremos aqui amanhã, se aquela pessoa estará aqui amanhã. Então há essa necessidade urgente de pregação do Evangelho. É o que eu acho, é o que eu penso para a minha igreja, a igreja que queremos ser quando voltarmos. Eu penso que nós deveremos querer ser, devemos querer ser uma igreja que trabalha para o engrandecimento do reino. E aí eu fico pensando, né, o que me falta para ser mais evangelizadora, né? Se eu tenho conhecimento de Cristo, se eu me alegro com essas histórias de pessoas que, como as irmãs que eu mencionei agora há pouco, não deixavam passar uma oportunidade de falar, o que me falta? Me falta sensibilidade, talvez, para perceber a necessidade do outro. Me falta me colocar à disposição do Espírito Santo para ser usada para pregar o Evangelho. Acho que o capítulo mais conhecido dos cristãos é o Atos 2, né? Naquele momento do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas, e assim que elas foram tomadas pelo Espírito, o que elas fizeram? Elas começaram a falar de Jesus para todos ali. Houve aquele milagre, né, da multiplicação das línguas, que cada um entendia a sua própria linguagem, né?
hoje em dia talvez a gente pense que não consegue falar porque o outro não vai entender. Ou, não, eu nem vou tocar nesse assunto porque a pessoa não vai entender. Não vai entender, não vai gostar. Talvez. Mas nós devemos sim, irmãos, falar a tempo e a fora de tempo. E a gente deve principalmente pedir ao Senhor que nos dê oportunidades de falar o Evangelho. E também que o Espírito Santo de Deus nos conduza e coloque as palavras na nossa boca, porque foi também uma promessa de Jesus na época, para que eles não se preocupassem com o que tinham que falar, né? Porque o Espírito Santo colocaria. E eu creio que o Espírito Santo realmente pode colocar nos nossos lábios palavras de salvação, palavras que convençam, né, as pessoas, convençam os pecadores do pecado, da justiça e da salvação. Então eu peço a Deus que, quando nós voltarmos, que nós sejamos mais evangelizadores, que o Espírito Santo de Deus nos use. Irmãos, é lógico que a gente não passa a vida sem falar, né, de Jesus. A gente fala, sim. Uma hora ou outra a gente acaba falando de Jesus para as pessoas, né? E é tão gostoso lembrar, não é? Quando a gente falou, é uma alegria tão... E quando a pessoa se decide, assim, é muito contente que a gente fica, o nosso coração fica dar saltos de alegria. Eu assisti a minha mãe evangelizando uma porção de gente, né? Às vezes eu ajudava ela. A minha cunhada, por exemplo, que hoje é pastora, acho que eu nunca tinha tido uma emoção tão forte quando eu vi a minha cunhada se levantar e se dirigir lá para frente, aceitando Jesus. Sabe, a minha mãe tinha dado ali, naquele momento, ela tinha dado à luz a mais um filho espiritual. E quando também aconteceu com o Sérgio, bom, o Sérgio foi porque o Carlos é um evangelizador, porque ele é um falante, e para ele é muito fácil falar, né, conversar. Ele conversou muito com o Sérgio sobre Jesus, num momento muito triste, muito difícil da vida do Sérgio. E ver o Sérgio se converter e ser esse homem de Deus que ele é até hoje e vai ser sempre, né? Dá uma alegria, né? Eu tenho meus irmãos tinham um amigo que também tocava, cantava, aquelas coisas, né? Eles tinham uma banda e cantavam, iam para festivais e tal, coisa de adolescente, jovem, na verdade, eles já eram jovens. E esse rapaz, ele frequentava a minha casa, porque ele era amigo dos meus irmãos, né? Frequentava lá. E algumas vezes que ele ia, era dia de reunião de oração das senhoras, né? Ele começou a ouvir aquilo e começou a se interessar. E ele vinha perguntar para minha mãe, né? As coisas, né? As dúvidas que ele tinha a respeito de religião, né, como ele dizia. E aí a minha mãe me chamava, que eu era mais ou menos da idade dele também, e a gente ficava ali, às vezes, muito tempo conversando, Marci também conversando com ele ali sobre a palavra. Ele se interessou muito pelo Apocalipse. Bom, hoje ele é um pastor. Eu não me lembro o nome da comunidade dele, mas ele tem, acho que são duas ou três igrejas. Quando a minha mãe estava já bem idosa, um pouco debilitada até, ela quis ir na igreja dele para revê-los. Ele e a esposa, que também é pastora, porque ele saía lá de casa,
para namorar, e tudo que ele tinha ouvido lá em casa ele contava para a namorada. E aí o que aconteceu? Os dois se converteram, não só ele, mas ela também. E aí a minha mãe foi para vê-lo, né? E ele disse para ela: ai, dona Lourdes, olha para essa gente toda que está aqui. Na igreja estava cheia, estava lotada. Olha para essa gente toda aqui. Isso é fruto da sua obrigação. Para minha mãe. Gente, deve ser uma alegria tão grande, né? Você velhinho já encontrar uma pessoa que você evangelizou e que está firme no caminho. Quando a gente, não sei se vocês já devem ter ouvido, né, aquele curso de evangelização. Se não ouviram, vai lá no YouTube, que tem a playlist lá, né? E o pastor Cornélio falou sobre isso, sobre você estar constantemente pensando que é a sua missão. E que maravilhoso, né? Se a gente acordasse todo dia e pensando já, né? Eu vou falar de Jesus para quem hoje? Outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito do versículo de Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, né? Então, realmente, eu entendi quando li que a gente tem que ouvir e praticar. Mas não só ouvir, irmãos. Só ouvir para praticar, para entender, a gente precisa, na minha opinião, a gente precisa buscar na fonte, ler a palavra de Deus para aprender qual é a vontade de Deus para a nossa vida e assim poder praticar, né? Não só de ouvir. Porque muitas vezes a gente ouve como aquele símbolo que retine e a gente não pratica. Muitas vezes não, eu creio que a gente precisa ter um contato constante com a palavra de Deus através da leitura. Muitos de nós poderiam dizer, tem coisas da Bíblia que eu leio, mas não entendo, leio, mas não entendo. E tem mesmo, tem coisa que a gente olha e fala, meu Deus, o que Deus quis dizer com isso? E no próprio livro de Tiago, eu estou dizendo aí no capítulo 1, ele já fala logo assim, de uma maneira introdutória, né? Dá essa direção. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade. É muito interessante essa questão. Você precisa conhecer a palavra, mas às vezes você não vai entender. Então você precisa pedir que a sabedoria venha do Espírito Santo, venha de Deus, para fazer com que você entenda o que é que Deus está querendo falar com você, com naquela palavra. E a questão da liberalidade de Deus é semelhante a daquele pai, né, bonzinho, que o filho pede uma determinada quantia e ele não fica querendo dar menos, não, isso é muito, vou te dar só a metade, não, é aquele pai que imediatamente enfia a mão no bolso e dá o dinheiro que o filho pediu, o pai liberal. Deus é um pai liberal no que se refere à sabedoria, ao pedido de sabedoria. Esse mesmo capítulo 1 de Tiago ensina também como a gente deve pedir. Lá fala que a gente deve pedir com fé, sem duvidar. Ele fala ainda sem duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar que é levada pelo vento, né? Vocês conhecem o mar, vocês imaginem assim, a onda. O que acontece quando o vento bate? Ela vem e volta, vem e volta e não chega a lugar algum. Assim é aquele que pede e sem confiar, desconfiando, sem fé. Esse capítulo é magnífico, gente. E
mais uma coisa que ele fala, Tiago fala nesse capítulo, é sobre a perseverança. Perseverança na caminhada cristã, né? Ele fala que feliz é aquele, né, que persevera. Porque naquela época eu imagino que eles estivessem sofrendo muita perseguição. Eu imagino não, eles estavam sofrendo muita perseguição. Então aqui que a gente não tem perseguição, por enquanto, né? A gente tem liberdade de culto garantida pela Constituição do país. A gente tem liberdade de falar do Evangelho para qualquer um. A gente tem liberdade de carregar a palavra de Deus debaixo do braço, sem ser preso, sem ser acusado de contrabando de livro subversivo, né? A gente tem uma liberdade que muitas vezes a gente não dá valor para ela, porque a gente está tão acostumado, né, a ter essa liberdade. Essa liberdade foi tolhida no período da história do Brasil. Nos foi tolhida no período da ditadura, né? Levou muitas pessoas à morte, à tortura, a ser mandado para fora do país, né? Por ter divergências políticas, divergir da maneira que o país estava sendo comandado, né? Era comando, aquilo era comando, né? Não era nem, como é que eu vou dizer, governado, era comandado. Então houve esse período de perseguição, onde a liberdade era tolhida. Mas hoje, pelo menos por enquanto, a nossa liberdade ainda é garantida pela Constituição, inclusive a liberdade de religião. Então, irmãos, vamos aproveitar. Vamos aproveitar essa liberdade que ainda nos é fornecida, né? Porque é o tempo de Deus que vai dizer até quando nós vamos ter essa liberdade. Vamos pensar então da seguinte maneira: eu quero ser igreja, porque eu sou membro do corpo de Cristo, e eu sou individualmente responsável por ser igreja. Eu preciso ser praticante da palavra, e para isso eu preciso conhecê-la. Não só para mim, mas também para dividir com aqueles que não conhecem a palavra, que não conhecem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Eu preciso aprender para poder dividir com os outros, repartir, compartilhar com os outros as lindas verdades que dizem respeito ao reino de Deus. E para terminar essa fala sobre o tema, né, a igreja que queremos ser quando voltarmos, eu queria dizer o seguinte, que o meu desejo, o desejo do meu coração é que todos nós que somos parte desse corpo, né, e que somos individualmente igreja também, que todos nós, quando voltarmos, sejamos mais evangelizadores. Que quando nós voltarmos, nós tenhamos o amor dobrado por aquelas pessoas que estão se perdendo. Que quando nós voltarmos, nós estejamos realmente imbuídos, né? E conscientizados da nossa
da nossa missão, que é de pregar o Evangelho a toda criatura. Que nós, quando voltarmos, irmãos, que nós tenhamos a convicção de que não devemos perder nenhuma oportunidade de falar de Jesus, a quem quer que seja. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nessa obra, porque um outro desejo que eu tenho é que o reino de Deus seja expandido pelo trabalhar do Espírito nas nossas vidas e pelo trabalhar das nossas vidas na Igreja de Cristo. Pegue aquele seu sorriso antigo que sempre andou contigo e vamos juntos celebrar. Quanto tempo só no vídeo, sem poder se ver ao vivo, já chegou a hora de voltar. Pegue aquele seu sorriso antigo que sempre andou contigo e vamos juntos celebrar. Quanto tempo só no vídeo, sem poder se ver ao vivo, já chegou a hora de voltar. Vem louvar, adorar, celebrar ao Senhor. Vem louvar, adorar, celebrar ao Senhor. Adorar, celebrar ao Senhor. Vem louvar, adorar,